Na aula passada, nós terminamos, né, com o povo de Israel saindo do Egito, e eu disse para vocês que eles ficaram lá 2 anos parados, né, em frente ao Monte Horebe, onde Deus então deu as leis, né, as leis da nação, as leis civis, as leis religiosas, né, que estão relacionadas à representação da salvação, e as leis morais. Hoje nós vamos olhar um pouco sobre essa lei moral e a lei cerimonial, para a gente tirar algumas conclusões ali a respeito da nossa salvação. Então, o tema de hoje da nossa aula vai ser sobre o significado da salvação, pegando alguns acontecimentos, algumas ordens que Deus deu ali naquele período que eles ficaram ali no Monte Horebe, e aplicando isso então para a salvação, o que significa realmente a salvação, quais as implicações da salvação para nós. A primeira coisa que nós vamos ver, então, é a respeito da lei moral, que ela está resumida, né, ali nos 10 mandamentos. Nós temos dois lugares na Bíblia que tem a relação dos 10 mandamentos, Êxodo 20 e Deuteronômio 6. Então, nesses dois lugares nós encontramos os 10 mandamentos na Bíblia. Quais são eles, né? Vamos dar uma passada bem rápida neles, que o objetivo nosso é mostrar o que significa os 10 mandamentos e não estudar exatamente o que é cada mandamento. Mas tem o primeiro, né, que é não terás outros deuses diante de mim. É o que diz a Bíblia. Isso significa que só há um Deus e nós não devemos, então, colocar ninguém na condição, né, de Deus perante nós, naquela pessoa que nós dependemos, que nós temos confiança, né, isso é que a gente considera, né, como sendo um Deus, aquilo que a gente coloca confiança nele. Então pode ser um Deus mesmo, assim como a gente entende, ou pode ser coisas, né, que a gente coloca no lugar de Deus. Então a gente não deve fazer isso. Então, o segundo mandamento, não farás imagens, né, para adorá-las. Então, até nós tocamos nesse assunto na aula, numa das aulas passadas, né, sobre essas representações da igreja, né, o símbolo da igreja. O que quer dizer essas imagens? É que nós não devemos fazer nenhum tipo de imagem, né, de nada e colocar ela como sendo um Deus para a gente. Isso tá relacionado tanto a, a coisas, assim, animais, pessoas, né? Como o próprio Deus, né? A gente não pode fazer nenhuma representação de Deus e colocar essa representação na nossa casa, por exemplo, como se fosse um amuleto para proteger a gente, né? Essa é a ideia de adorar uma imagem. Então, nós não fazemos imagem nem de Deus, do próprio Deus, né? Que é proibido fazer isso, e muito menos de coisas que não são Deus, né? Então, essa proibição de se curvar diante de uma imagem como se ela fosse uma representação de Deus, né? Deus não quer que se faça isso. Então, essa é a ideia de imagem. Se você tem, por exemplo, né, acontece no Brasil é menos, mas se você for, às vezes, nos Estados Unidos, você pode ser que você vai chegar numa igreja evangélica e vai ter lá uma foto representando Jesus, né? Mas o contexto deles ele é completamente diferente, né? Aquilo é só uma foto. Eles não partem para mais do que isso. Então, né, a gente evita isso aqui no Brasil porque a gente está muito relacionado. Nós temos uma tradição, né, de adoração da nossa cultura. Então é essa a ideia. Qualquer coisa que você coloca como um amuleto ali na tua casa, né? Aquilo é um Deus que você está fazendo. Se você se curvar diante dele, então você está quebrando o segundo mandamento. Uma das coisas que às vezes é importante também é a questão de crucifixo, por exemplo. Quem usa crucifixo não tem problema nenhum, desde que aquilo lá seja só uma lembrança de que você é um cristão. Agora, se você usar um crucifixo, né, com o objetivo daquilo te proteger, né, então isso é isso é um problema, certo? Você está usando aquilo de amuleto, então isso seria errado.
Agora, se for só uma lembrança, um testemunho, né, que é cristão, então não há problema com isso. Outro mandamento está relacionado ao nome de Deus. Opa! Não tomar o nome de Deus em vão. Nesse caso, é não usar Deus como justificativa, como pretexto, ou falar dele sem consideração quem ele é. Isso é esse tipo de coisa que está relacionado ao nome de Deus em vão. Por exemplo, Deus disse tal coisa, quando não foi Deus que disse. Né? Se Deus quiser, mas eu não estou nem pensando em Deus quando eu falo se Deus quiser. Então essa é a ideia, né? Colocar Deus como testemunha da gente, ou citar o nome dele para outro objetivo que não seja a adoração dele e glorificar o nome dele. Então, não tomar o nome de Deus está relacionado a isso. O quarto, santificarás o sábado, né, o sabá, o dia do descanso. Nós santificamos o nosso sabá, né, é o domingo. Então, há alguma controvérsia, né, principalmente com algumas igrejas que são sabatistas, né, que, por exemplo, os adventistas. Mas que a gente entende sobre isso? Né? Primeiro que o que Deus manda fazer é santificar um dia para Ele. Né? Então, a primeira coisa é isso. Não adianta eu ficar sem trabalhar um dia. 6 dias trabalharás, diz a Bíblia aí nos 10 mandamentos. E no 7º dia, depois de trabalhar 6, você vai santificar esse dia, vai consagrar esse dia para Deus. Então nós estamos quebrando o sabá, né, o descanso, quando nós não paramos o nosso trabalho em nenhum dia da semana, ou se paramos, não pensamos em Deus nesse dia. Então há esses dois aspectos. Então não se preocupe muito com a questão do sábado, porque existiam sabás nas festas judaicas, por exemplo, que não eram no sábado, e eram chamados de sabá também. Na própria festa da Páscoa mesmo, tem 3 sabás ali. Né? E nenhum deles é no sábado, na festa. Então, é essa ideia do descanso cerimonial. Um dia que eu separo para pensar em Deus, para adorar a Deus. Quinto mandamento, agora já é mais fácil, né? Honra teu pai e tua mãe. Ou seja, não cause vergonha ao seu pai e sua mãe. Tanto quando se você é pequeno, né? Na obediência, ou quando você cresce também e sai da sua casa, mas o seu comportamento, né? E honre o nome do teu pai e da tua mãe, não os envergonhe. Então essa é a ideia que está por trás disso. O sexto, não matarás, na verdade seria não cometerás homicídio, né? Não matar alguém com questões pessoais, assim, né? Aí não está incluído, por exemplo, guerra, a lei, né? A Bíblia depois tem pena de morte, né? Na lei dada por Deus. Então, esse não matarás está incluído especificamente a questão do homicídio, o crime pessoal de uma pessoa contra a outra. Não adulterarás, é a infidelidade no casamento, né? Muito claro isso. O oitavo, não furtarás, ou seja, não tome para si aquilo que não é seu, em qualquer aspecto, né? Hoje tem muito mais amplo isso do que naquela época, né? Hoje tem área de conhecimento, de muitas coisas que as pessoas furtam, né? As ideias dos outros, além das coisas materiais. O nono, não dirás falso testemunho. Então, aqui está relacionado à mentira. Não dizer aquilo que não aconteceu, né? Existe um aspecto ali legal do testemunho que era usado em julgamentos e na questão judaica o testemunho de uma pessoa valia como prova. Então por isso tinha lei, né, para não dar falso testemunho. Inclusive, se alguém desse um falso testemunho e alguém morresse por causa desse falso testemunho, essa pessoa ia ser morta também. Então era uma coisa séria. E no nosso caso aqui está mais relacionado então à mentira mesmo, né? Não dizer aquilo que nós não vimos, não sabemos ou omitimos aquilo que é a verdade. E o último, não cobiçar.
Nada, né? Nada do teu próximo. A Bíblia vai dar uma lista bem grande de várias coisas. Então está relacionado à questão dos bens, a questão do cônjuge, né? Que é também bem esclarecido ali. Então essa questão de cobiça, desejar aquilo que é do outro, não é assim, admirar, é desejar, é querer da pessoa, né? Querer tirar da pessoa para si. Essa é a ideia da cobiça. Então esses são os 10 mandamentos. Lá em Mateus, no capítulo 22, nós temos um resumo dos 10 mandamentos. É o verso 37 a 40, tá? Eu não coloquei o endereço aqui, mas o texto é esse. Então lá diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então esta parte de Mateus está relacionada a esses quatro primeiros mandamentos, do nosso relacionamento para com Deus, aquilo que está relacionado para com Deus. Notem, né, que o sábado, então, o descanso, né, está relacionado com o que nós fazemos em relação a Deus. E continuando, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o segundo grande mandamento, e está relacionado, então, do quinto ao 10º mandamento, as coisas que nós temos que fazer em relação ao nosso próximo, né? Ao pai, à mãe, às pessoas da sociedade. Então esse é o resumo que a Bíblia dá, né? Lá no Novo Testamento, no Velho também eles resumem isso também, nessas duas áreas, o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. A questão que nós queremos trazer agora é sobre a obediência disso. Por que foi dado os 10 mandamentos? A primeira coisa, claro, né, é para a gente saber o que Deus quer. Então os mandamentos estão aí porque é para a gente cumpri-los. Isso é o que Deus gostaria da gente. Ele gostaria que a gente fizesse. Então esse é um dos objetivos. Agora, o outro objetivo, né, é nos levar a algumas perguntas, né? Por exemplo, eu faço algo que eu não devo fazer? Né? Eu não faço algo que devo fazer? Eu já fiz, né, algo que não deveria fazer alguma vez? Eu já deixei de fazer algo? Alguma única vez na vida, né, eu desobedeci um desses mandamentos? Né, ou eu deixei de fazer alguma dessas coisas uma única vez? Então acho que todos nós vamos dizer sim, certo? Há várias coisas aí. Então o que acontece? Quando o do principal, então, o objetivo do mandamento, né, ele veio para nos dar o que Deus gostaria, mas ele veio principalmente para nos mostrar que nós estamos condenados pela quebra da lei, né? Que nós somos todos pecadores, condenados por nossas obras. Então essa é a intenção, né, dos 10 mandamentos, é mostrar o nosso pecado para que a gente então se achegue diante de Deus para resolver o problema do nosso pecado. Existe uma interpretação errada sobre a obediência da lei. Lembra que nós falamos sobre o pacto das obras lá no começo, que é um pacto que ainda vale, né, mas que não nos beneficia, porque nós somos pecadores. Mas existem algumas pessoas, algumas religiões, que colocam a ideia da lei e das obras, né, numa balança, como se fosse assim: você tem pecado de um lado e boas obras do outro lado. Daí tem a salvação e a condenação. Então, se as suas obras, ou melhor, se os seus pecados pesarem mais na balança, né, então você estaria condenado. Por outro lado, né, se os seus pecados forem menor do que as suas boas obras, então você estaria salvo. Então essa é uma ideia que se tem, uma ideia que não é correta sobre a obediência da lei e o objetivo da lei. Então nós não ficamos, né, nessa gangorra de sobe e desce. Ah, se eu morrer e meus pecados estiverem mais pesados, eu estou salvo. Não, eu estou condenado. Não, né? Não é assim que funciona a questão da lei. Não é uma balança. É mais como isso aqui que eu vou mostrar agora para vocês. Uma corrente. Vamos supor que tem uma corrente aí, né? A corrente está segurando a nossa salvação. Então os elos dessa corrente, né, são as boas obras, aquilo que nós fazemos que glorifica a Deus. Então
o pacto das obras está ali, seguro nessa corrente. As obras, as boas obras estão segurando a nossa salvação, não permitindo que a gente seja condenado, que caia na condenação. O pecado é qualquer obra, né, que não glorifica a Deus. Então, quando a gente peca, é como se a gente quebrasse esse elo. Nota que não importa qual elo você quebre, qual obra você desobedece, qual obra você não faz, qual pecado você comete. Né? Se você quebrar qualquer elo, né, qualquer boa obra, qualquer coisa errada que você fez, o que vai acontecer com a corrente? Ela vai quebrar e, né, vai despencar, né, para a condenação. Nós seremos condenados, porque o elo quebrou, acabou, não importa qual elo. Então essa é a ideia da lei, do pacto de obras. Então, né, os 10 mandamentos, eles demonstram então a nossa condenação pelas obras. Tá? Então não tem como, né? Se Deus não tivesse providenciado o Salvador, a gente não teria como se salvar, porque pelo menos uma vez na vida nós vamos quebrar um. Se a Bíblia não dissesse ainda que a gente já nasce, né? A gente peca até antes de nascer, né? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, na lei lá de Moisés, ele mandou Moisés construir um tabernáculo. O que é um tabernáculo, né? O tabernáculo é um lugar, né, de habitação. Essa é a ideia de tabernáculo. Na verdade era um templo móvel, um templo feito de madeira, que era montado e desmontado. E aí está a ordem, né? Deus deu esta ordem: farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus mandou construir esse tabernáculo. Essa questão do lugar de habitação, né, é assim, um lugar exemplar, né, um exemplo de onde Deus está. Né? Deus está em todos os lugares, mas ele especialmente ia se manifestar ali naquele lugar. Né? Então, aí não está dizendo que Deus não está em todos os lugares, mas que no tabernáculo seria o lugar, né, onde se veria mais claramente Deus ali, a presença de Deus. O tabernáculo então era esse templo móvel, ele tinha em volta um terreno, um pátio, né, onde algumas coisas aconteciam. Mas a gente quer focar agora só no tabernáculo mesmo, que são essas 4 paredes, divididas em 2 lugares. Um lugar santo, chamado lugar santo, né, que era separado para Deus, consagrado para Deus, onde os sacerdotes podiam entrar e só os sacerdotes podiam entrar ali. Existia um outro lugar chamado lugar santíssimo, ou o santo do santo, onde ali estava a presença de Deus mesmo, vamos dizer assim, né? Era aquele lugar que se manifestava a presença de Deus. Existia um brilho especial naquele lugar que manifestava a presença de Deus. Ali só entrava o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, e só uma vez por ano ele entrava ali. Depois nós vamos ver por que ele entrava lá. E tinha um véu, uma cortina, né, que fazia essa separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Né? Então, essa cortina limitava o acesso a Deus. Né? É como você não pode entrar na presença de Deus se você não cumprir certas coisas. Né? Eles tinham que cumprir um certo ritual que representava o Salvador para poder abrir essa cortina e entrar lá. Quem entrasse lá sem cumprir os rituais determinados, ele morria, ao ponto de ter época de eles amarrarem até uma corda no pé do sacerdote, por causa dele morrer lá, eles poderem tirar, porque eles não podiam entrar lá nem para tirar se ele morresse. Então tinham essa estrutura lá do tabernáculo. Então, o que eu quero enfatizar, né, é que o acesso a Deus, né, no Santo dos Santos, representado ali naquele lugar, ele só é permitido, então, de um modo determinado por Deus. Né? Simbolizando, né, que a salvação também só é conseguida, o nosso acesso a Deus, do modo que Deus determina através do Salvador. Pois bem, o que tinha lá dentro do tabernáculo? A Arca do Testemunho, a famosa arca, né? Que Indiana Jones vai estar procurando ela ainda.
Lá em Êxodo, né, 25, tem a ordem. Eu vou ler para vocês, porque é importante a gente entender isso, porque é sobre isso que nós vamos estar centralizando hoje a aula. Também farão uma arca de madeira, ou seja, essa arca do testemunho era uma caixa de madeira. Ela teria 2,5 côvados, né, 1,10 m o comprimento, 1,5 côvado de largura e de altura, né, 66 centímetros de largura e de altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Então, uma caixa de madeira coberta de ouro. Pois bem, o que tinha dentro dessa arca? Essa arca também é chamada de Arca da Aliança, tá? Mas na Bíblia cita-se mais, fala mais dela como Arca do Testemunho, e na verdade é um nome muito mais apropriado para essa arca, a Arca do Testemunho. Às vezes só se chama de testemunho essa arca, nem fala arca, fala só testemunho. O que tinha lá dentro? As tábuas dos 10 mandamentos. É uma das coisas que tinham lá dentro dessa arca. Nós já vimos os 10 mandamentos, né? Então não vou falar mais sobre ele. Mas tinha mais coisa. Existia o maná. O que é esse maná? Está lá em Êxodo 16, tá? Eu também vou passar para vocês aqui o texto. O que aconteceu logo depois que eles saíram lá, passaram o Mar Vermelho? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então essa é a revolta do povo, né? O que aconteceu? Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, ali no verso 12 agora, diz-lhe, né, para Moisés dizer para o povo: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Então disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, né, mete nele um gomer, equivalente a 2 litros, cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. Então esse testemunho é essa arca. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então essa é a segunda coisa que tinha dentro da arca, o maná, que Deus deu para eles se sustentarem lá nesses 40 anos, depois de uma revolta deles, né, de murmuração contra Deus, porque eles estavam achando que estava muito ruim a vida deles, estavam querendo voltar para o Egito, né? Então, uma revolta do povo, né, Deus deu o maná então para eles, já que eles querem comer pão, vão comer pão, né? Então, dentro da arca tinha o maná e tinha mais uma coisa também. É o bordão. O bordão é aquele cajado, né, que semelhante ao cajado que, que os pastores usam, né? Tem o cajado que tem a volta faz um arco, né? E tem o bordão que é uma vara mesmo. Então, os pastores tinham isso, né? E era comum, então os homens, as pessoas terem isso, porque eles eram pastores. Isso está lá em número 16. O que aconteceu? Tinha um homem lá, né, no meio do povo, chamado Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, um levita também, assim como Arão. Tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Aom, filho de Pelete, filhos de Ruben. Tem nome para vocês aí quando tiverem filhos, vocês à vontade para colocar aí, tá? Bem bonitos. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta,
Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Então tinha essa reclamação, eles estavam achando que Moisés e Arão não eram ninguém, qualquer um poderia fazer o trabalho deles, né? E eles se revoltaram. O que aconteceu então? Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem eh, se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, por exemplo, a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Né? Então, Deus ia decidir, né? Então Moisés fala, bom, se morrer normalmente, tudo bem, mas se acontecer alguma coisa muito diferente, então vocês vão ficar sabendo que é de Deus. Mas isso parece que não resolveu, né? No dia seguinte, então, toda a congregação murmurou de novo contra Moisés e Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, aquelas varas, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, isto é, 12 bordões, né, os descendentes lá de Jacó. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, né, que ele era descendente de Levi, porque cada cabeça de casa de seus pais terá um bordão. E as porás na tenda da congregação, né, o tabernáculo ali, perante o testemunho, quer dizer, perante a arca, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. No dia seguinte, né? Isso é meio longo, mas é interessante a história. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Esse bordão era uma vara seca, né, que os pastores usavam. O que aconteceu? Ela brotou, deu flor, deu fruto, né, de uma noite para outra. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram. E tomou cada um o seu bordão. Então disse o Senhor a Moisés, torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, perante a arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morra. Então o que nós temos aí? As tábuas dos 10 mandamentos. O que significa? Por que tem essas três coisas, né, dentro da arca? Lembra? É a arca do testemunho. Então, testemunho, mas testemunho do quê? Né? Então, está relacionado a essas três coisas. O que os 10 mandamentos testemunham que estão lá dentro? O pecado, né? Contra as leis de Deus. Então, todas aquelas leis que nós desobedecemos estão ali nos 10 mandamentos. Então, está guardado lá dentro da lei, né, o testemunho, né, que nós somos pecadores porque desobedecemos as leis de Deus. Tem também o maná, então, que é um pecado diferente, de outro tipo, contra a providência de Deus. Né? Deus estava dando tudo para o povo, mas eles mesmo assim queixaram, reclamaram de Deus. Né? Então eles não estavam aceitando aquilo que Deus estava dando para eles. Então um testemunho também do pecado contra a providência de Deus. E o último, né, era um pecado contra o governo de Deus, porque quem estava escolhendo os governantes ali era Deus. Quando eles se rebelaram contra Moisés e Arão, na verdade eles estavam se rebelando contra Deus. Ou seja, né, a arca do testemunho, né, ou a arca da aliança, a arca do testemunho preferivelmente,
ela continha então o testemunho de todo o pecado humano. Então isso é que tinha dentro da arma. O homem é pecador. Então todo jeito que se pode pecar, o homem vai pecar. Então está ali o testemunho do pecado humano. Pois bem, essa tampa da arca agora, né? Então esses querubins aí. Tinha a caixa e a tampa da caixa chamava-se propiciatório. Essa palavra não tem assim uma tradução muito boa para ela, né? É o nome, a única vez na Bíblia, o único lugar da Bíblia que usa essa palavra propiciatória para essa tampa. Mas a ideia dessa de olhar com favor, né, de ser propício, ser favorável, alguma coisa assim nesse sentido. Está lá em Êxodo 25. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, né? Cobrindo a arca, exatamente igual. Farás 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com eles o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas um para o outro, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Então essa é a tampa da arca, da caixa, né? Da arca da aliança, da arca do testemunho. Para que tinha esta arca, né? Aí agora, porque acontecia uma coisa, lembra que eu falei que uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos? Então aqui que está então o objetivo de tudo isso, né? Nesse dia, né, chamado dia da expiação, o que diz lá a Bíblia em Levíticos? Está lá em Levíticos 16, isso daí. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, ali na entrada, né, daquele pátio do tabernáculo. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Nós vamos explicar mais na frente o que seria isso. Adão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, né, que ele quer para o Senhor, e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho de sua oferta pelo pecado. Tomará o sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Então a primeira coisa que o sumo sacerdote tinha que fazer era uma oferta, né, pelo seu próprio pecado. Tá? Ele era um pecador, então para ele poder fazer o que vinha a seguir agora, né, ele precisaria então fazer essa oferta por ele. Né? Lembre que a oferta sempre representa a salvação, né, do Salvador prometido. Então a primeira coisa que ele fazia era isso. Depois que ele ofereceu essa oferta por ele, né, então o que ele fazia? Verso 15 ali. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, ou seja, vai aspergi-lo no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Então isso era o que acontecia ali no propiciatório uma vez por ano. Então o sangue do cordeiro era derramado em cima, naquela tampa que tinha, né, em cima da arca, e esse era o ritual. E agora o que ele representa, certo? Lembra que tinha então um bode, 2 bodes, né? Então vamos ver o que representa. Então, começando pela arca, né? A arca testemunha o pecado humano, que está embaixo do propiciatório.
O sangue do bode sacrificado, colocado sobre o propiciatório, vai cobrir, né? Com o sangue vai cobrir então aquele espaço ali, né? Vai encher de sangue em cima daquela tampa ali, onde está o testemunho do pecado humano embaixo. Por causa do sangue do Salvador, né? E o que significa isso, né? Deus então ele vai olhar para o homem pecador, né? Que deve ser punido. Mas antes de olhar para o pecado do homem, ele vai olhar para o sangue do sacrifício que foi feito pelo pecado do homem. Então, acima, né, cobrindo esse pecado do homem, está o sangue, né, do Salvador, o sangue daquele sacrifício que seria feito, né, pelo pecado do homem. Então, Deus, né, que representando então o, aqui os querubins, né, que estão olhando para baixo ali, né, como se Deus estivesse olhando, então, né, olha, vê o sangue, né, e o pecado está escondido debaixo desse sangue. Daí o que acontece? O bode emissário, né, ia ser então levado, né, o pecado do povo ia ser colocado nesse bode emissário e ia ser levado para fora do arraial. Então nós temos um bode que ia ser morrido, que ia morrer, né? Um bode que ia morrer ali para cobrir o pecado, e o outro ia pegar esse pecado, simbolizando o pecado, e ia ser levado embora do povo de Deus. Então o que isso implica, né? Que quando não há pecado, né, não há condenação. Então quando Deus olha o sacrifício ali do Salvador, né, encobrindo o nosso pecado, então Deus não tem mais por que condenar a gente, né? Porque o pecado foi coberto pelo sangue do Salvador. Então é por isso que nós somos salvos, né? Porque o sangue de Cristo encobriu todo o nosso pecado, né? Ele pagou o preço por ele. Dessa maneira Deus vê primeiro o sangue de Cristo, né? O sangue do Salvador, antes de olhar o nosso pecado. Então nosso pecado não é levado em consideração por causa disso. Outra maneira de olhar, né? Todos pecaram, todos estão condenados. Deus enviará um Salvador sem pecado, né? Que vai morrer no lugar do pecador. Então a justiça de Deus é feita, né? Porque o salário do pecado é a morte, então a justiça vai ser feita porque o Salvador vai receber esse salário do pecado. Deus vai então atribuir essa morte do Salvador aos seus escolhidos, aquele que ele quer salvar. Dessa maneira, ele vai ver o sangue do Salvador cobrindo os pecados dos homens. Os pecados, então, humanos são punidos no Salvador, são perdoados e são lançados para longe, né? Fora, para fora. Então, o homem, a partir desse momento, é declarado justo e livre da pena do pecado, porque não tem mais o pecado ali para o condenar. Então o homem, ao ser declarado justo, né, a gente usa o termo, ele é justificado. Ele é declarado justo, não porque ele é justo, né, mas porque ele foi justificado porque alguém pagou o preço do pecado dele. Terminando, voltando ao nosso quadrinho, isso aí que nós temos visto até aqui, né? Então nós vamos acrescentar mais alguma coisa. A primeira coisa que nós está escrito ali no meio mais ou menos, que a salvação é por imputação de justiça. Então, como que é feito isso, né? Uma justiça executada sobre o Salvador. Qual justiça é imputada a nós? A justiça do Salvador. Aquela obra que o Salvador fez, essa justiça é imputada a nós. Na morte do Salvador, nossos pecados são, então, punidos, né, no Salvador. Eles são perdoados, porque Deus agora não os vê mais, e são lançados para longe. Então, desta maneira, o pecador é justificado, é declarado justo, e ele não é condenado. Então, isso é o que significa ser salvo, né? Ser justificado perante Deus por causa da obra do Salvador. É isso que eu queria falar para vocês, né, hoje.